239 homens partiram de Sevilha em 5 navios. 3 anos depois, apenas um navio retornou. 18 fantasmas que mal conseguiam ficar de pé. Ninguém no porto os reconheceu, mas o que eles traziam consigo era algo que nenhum ser humano jamais havia conseguido. E o homem que tornou isso possível não era o que havia começado a viagem, porque esse já estava morto há mais de um ano. No verão de 1519, o porto de Sevilha fervilhava com um boato que parecia delírio. Um navegador português, a serviço da coroa de Castela, afirmava que podia alcançar as Ilhas das Especiarias navegando para o oeste. Seu nome era Fernando de Magalhães e seu plano desafiava tudo o que se conhecia. As especiarias valiam na Europa o seu peso em ouro. Rota para as Molucas controlaria uma das maiores riquezas do mundo? Portugal dominava a rota leste contornando a África. Fernão de Magalhães propunha algo que ninguém havia conseguido: encontrar uma passagem ao sul da América que conectasse o Atlântico com aquele mar desconhecido que Vasco Núñez de Balboa havia avistado anos antes. Carlos I aprovou a expedição. 5 naus foram preparadas com 239 homens. Entre eles, viajava um jovem cavaleiro italiano chamado Antônio Pigafetta, que havia suplicado por um posto a bordo. Movido por uma curiosidade insaciável, seria ele quem deixaria um testemunho escrito de tudo o que estava prestes a acontecer. Em 20 de setembro de 1519, a frota partiu de Sanlúcar de Barrameda. Magalhães mantinha em segredo a rota exata, nem mesmo seus capitães sabiam para onde estavam indo. Após meses navegando pela costa da América do Sul, sem encontrar a passagem, a expedição chegou ao porto de San Julián em 31 de março de 1520 para passar o inverno austral. O frio era brutal, as provisões estavam diminuindo, os dias ficavam mais curtos, Magalhães reduziu as rações e a tensão explodiu. Mas antes do motim, San Julián lhes proporcionou um dos encontros mais surpreendentes da viagem. Pigafetta, narrado com fascinação por Elinement Aves. O avião, em um dia em que menos esperávamos, apareceu diante de nós um homem de estatura gigantesca. Estava na praia, quase nu, cantando e dançando, jogando areia sobre a cabeça. Era tão grande que com nossa cabeça mal chegávamos à sua cintura. Eram os Tehuelches, um povo de caçadores adaptados ao frio extremo, de uma corpulência que deixava atônitos os europeus que mal chegavam a 1,60 m. Magalhães os chamou de Patagões, provavelmente inspirado por um personagem de um romance de cavalaria, já que desse nome nasceria o topônimo Patagônia. Eles ficaram 5 meses naquela baía e a espera fez o que o mar não havia conseguido: quebrou a disciplina. Na noite de 1º de abril, domingo de Ramos, explodiu o motim. Gaspar de Quesada, Luís de Mendoza e Juan de Cartagena tomaram 3 das 5 naus. Entre os amotinados estava um jovem marinheiro basco, Juan Sebastián Elcano. Esta expedição foi um fracasso. Exijo voltar para a Espanha. Magalhães fingiu negociar, enviou seu oficial de justiça, Espinosa, com uma carta para Mendoza. Enquanto o capitão rebelde lia a mensagem, Espinosa cravou-lhe uma adaga, matando-o na hora.
Em questão de horas, Magalhães recuperou a frota, Quezada foi executado junto com grande parte dos amotinados. Cartagena foi abandonado naquela terra inóspita, nunca mais se soube dele. A Elcano teve a vida poupada, ele não podia se dar ao luxo de perder mais homens. Após perder a Santiago em um naufrágio, as 4 naus restantes avistaram uma embocadura em 21 de outubro de 1520. Era um labirinto de canais, ladeado por montanhas cobertas de neve. Nas costas, os expedicionários viram fogueiras acesas pelos nativos. Magalhães chamou aquela terra de Terra do Fogo enquanto cruzavam o estreito. A San Antônio desertou e fugiu de volta para a Espanha. Em 28 de novembro, as 3 naus desembocaram em um oceano de uma calma impressionante. Magalhães o batizou como Pacífico. Já estamos muito perto do destino e em poucas semanas chegaremos às Ilhas das Especiarias. Ele estava enganado? O que veio foi o pior calvário da viagem. 3 meses e 20 dias sem tocar terra habitada. A água apodreceu, os biscoitos viraram pó cheio de vermes. Comíamos biscoito reduzido a pó, cheio de vermes e cheirando a urina de rato. Bebíamos água amarela e podre. Fomos obrigados a comer couro de boi que cobria o mastro, e os ratos eram vendidos por meio ducado cada um. O escorbuto devorava as gengivas dos marinheiros. 19 homens morreram antes que, finalmente, em março de 1521, avistassem as ilhas que hoje conhecemos como Filipinas. Em Cebu, Magalhães forjou uma aliança com o Rajá Mabon, que foi batizado como cristão com o nome de Carlos, em homenagem ao imperador. Mas na ilha vizinha de Maquitã, um líder chamado Lapu-Lapu se recusou a se submeter. Magalhães, contra o conselho de todos, decidiu subjugá-lo pessoalmente. Não concordo em atacar o chefe da tribo, já que já perdemos muitos homens. Vou atrás dele e vou subjugá-lo pelo rei da Espanha. Em 27 de abril de 1521, 49 homens desembarcaram em Maquitã. À frente deles, mais de 1.500 guerreiros. Uma flecha envenenada atravessou a perna de Fernão de Magalhães. Cercado pelos guerreiros de Maquitã, eles o mataram a lançadas entre as ondas. Pigafetta escreveu que com Fernão de Magalhães morreu o espelho, a luz, o consolo e o verdadeiro guia da expedição. Seu corpo nunca foi recuperado, a morte de Fernão de Magalhães foi apenas o começo do desastre. Os nativos já não viam mais os espanhóis como seres invencíveis. O Rajá Mabon, seu suposto aliado, convidou os novos capitães para um banquete com a promessa de um presente. Para Carlos V. Era uma armadilha. 27 homens foram assassinados. Os sobreviventes das naus viram Serrano sendo arrastado de volta para a aldeia, em meio a gritos. Eles não puderam fazer nada. A expedição ficou tão dizimada que tiveram que queimar a Concepción por falta de tripulação, restando apenas 2 naus e um punhado de homens, sem líder e sem esperança. Durante meses, eles vagaram pelo arquipélago filipino, no que se tornou uma fuga desesperada, até que a tripulação decidiu eleger novos capitães. No comando da Vitória, colocaram aquele marinheiro basco que Fernão de Magalhães havia perdoado em San Julián, Juan Sebastián Elcano. Agora eu sou o capitão. Após carregar cravo e especiarias nas Molucas, a Vitória partiu em 21 de dezembro de 1521 rumo ao impossível. Voltar para a Espanha navegando para o oeste, contornando a África por águas dominadas por Portugal,
A Trinidade, com infiltrações de água, teve que ficar para trás. Boa sorte, companheiros! Elcano escolheu cruzar o Índico pela zona mais austral e perigosa, para evitar os portugueses. Entendido? 156 dias sem tocar em um porto. A fome e o escorbuto voltaram a dizimar a tripulação quando finalmente chegaram a Cabo Verde. Desesperados por água e comida, os portugueses descobriram que eles vinham das Molucas e capturaram 13 de seus homens. Elcano ordenou cortar as correntes da âncora e fugir a todo pano, Em 6 de setembro de 1522, a nau Vitória entrou na baía de Sanlúcar de Barrameda. A bordo, 18 homens que mal conseguiam ficar de pé, haviam percorrido mais de 14.000 léguas. 2 dias depois, descalços, vestidos com camisas brancas e carregando velas acesas, os sobreviventes caminharam pelas ruas de Sevilha até a igreja de Nossa Senhora da Vitória, para agradecer por ainda estarem vivos. Vossa Alteza saberá como chegamos. Apenas 18 homens com uma das 5 naus que Vossa Alteza enviou, na descoberta das especiarias. Carlos I recebeu Elcano e lhe concedeu um brasão de armas com um globo terrestre e uma inscrição em latim que dizia tudo: Primus circunde distime. Foste o primeiro a me circundar, amém.